Jornal da Costa Norte. Oferecimento: Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E Portal costanorte.com. Olá, boa tarde. Hoje eu vou conversar com Batista Teles, que é do Instituto Piauiense de Opinião Pública, amostragem que vai nos falar sobre os resultados da pesquisa realizada pelo Portal Costa Norte, pela TV Costa Norte e pelo Instituto Amostragem, trazendo a intenção de votos espontânea e estimulada para as eleições de 2016, que acontecem em outubro, para vereador e prefeito de Parnaíba. Boa tarde, Batista. Boa tarde. Batista, eu gostaria que inicialmente você explicasse como foi realizada essa pesquisa aqui em Parnaíba. Então, a pesquisa foi uma pesquisa por amostragem. O conjunto dos eleitores de Parnaíba estão sendo representados por uma amostra de 400 eleitores. Esses 400 eleitores, para representar esse conjunto total, ele tem que ser distribuído proporcionalmente de acordo com gênero, faixa etária, grau de instrução, renda, zona urbana e zona rural. Todos os bairros da zona urbana foram pesquisados e os 5 principais povoados da zona rural. 400 entrevistas permite fazer estimativas com 4,8% de margem de erro, para mais e para menos, com um nível de confiança de 95%. É uma boa amostra, considerando, por exemplo, que Teresina, nós estamos fazendo no máximo 800 entrevistas, de modo que 400 entrevistas é uma amostragem bem representativa do município. Batista, a pesquisa, né, ela mostra uma situação do momento, não é isso? Exatamente. Não quer dizer que este seja o mesmo resultado encontrado daqui a 1 mês ou 2 meses. Exatamente. Toda pesquisa de intenção de voto, ela é um retrato momentâneo. E considerando ainda mais essa coisa variável, que nós estamos muito distante do pleito. O eleitor, de uma forma geral, a eleição ainda não está na agenda do eleitor. Ele tem outros interesses, do seu emprego, da escola dos filhos, a segurança pública, de modo que a eleição ainda não está na cabeça dos eleitores. Mas em todo o país nós vamos ter eleição para prefeito e as pesquisas já começam a ser realizadas para saber quais são os nomes de uma forma espontânea, que são mais lembradas, e o estímulo de cenários diferentes. Essa pesquisa para vereador, ela foi só espontânea. Tradicionalmente, as pesquisas para cargo proporcional, ela tem que ser espontânea, porque o leque de opções são muito grande e não dá para você fazer estímulo. E para prefeito, como ainda não está todas as candidaturas postas, foram estimuladas 11 cenários diferentes, né? Além da rejeição. Então, como nós estamos muito distante da eleição, o eleitor, o grau de interesse ainda é baixo pela eleição, mais ainda os resultados das pesquisas se tornam extremamente efêmeros. Então vamos começar com a questão dos vereadores, né? Nós temos dois pontos para serem avaliados com relação ao vereador, que foi nessa primeira rodada, né? Que é interessante nós colocarmos isso, deixar claro, é uma primeira rodada de pesquisa. Outras pesquisas realizadas pela TV Costa Norte, pelo portal Costa Norte Amostragem, vão ocorrer ainda nesse processo até o mês de outubro. Então nessa primeira rodada foi avaliada a intenção de voto espontânea para vereador de Parnaíba. Quando se fala em espontâneo, é quando não são apresentadas, né, candidatos, nomes para os entrevistados. Como é que foi essa pesquisa de intenção de voto espontânea? A pergunta básica da intenção espontânea é: se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora gostaria de votar para vereador, no caso? E os resultados apresentaram, primeiro, um cenário de absoluta indecisão. Nós temos 52,25% dos eleitores do município de Parnaíba que não tem nenhuma lembrança espontânea do nome para votar de vereador. O nome que despontou com 6 pontos percentuais foi do vereador Carlson Pessoa, seguido de 4 pontos percentuais de Beto, Tererê, que não é
vereador atual, mas ele desponta em terceiro lugar com 2,75, Ronaldo Prado 2,5, Renatinho 2,5, André Neves 2, Dr. Hélio 2, Gerivaldo 1,75, Ricardo Veras 1,5, Joãozinho da Unimage 1,5, Geraldinho 1,5, Neta 1,25, Fátima Carmino 1, Cardoso 1. Esses são os nomes que tiveram pelo menos 1 ponto percentuais. Tivemos ainda mais 2,75 dos eleitores que disseram que não votaria em ninguém ou votaria nulo ou branco. O cenário, portanto, para vereador, isso vai perdurar até a reta final, claro, não com esses níveis de indecisão de 52%, mas hoje, pouco mais da metade dos eleitores de Parnaíba não tem nenhuma lembrança sobre quem votar para vereador. É um número alto. Altíssimo. Por 2 motivos. Primeiro, por ser uma intenção espontânea e pela distância do pleito. Batista, outra foi perguntado sobre a avaliação dos vereadores na Câmara Municipal de Parnaíba. Nesse caso, o estudo ele foi estimulado, ou seja, foram dados nomes. Como é que saiu a pesquisa? Bom, mesmo estimulando, 20% dos eleitores de Parnaíba não souberam ou não opinaram sobre qual é o vereador de melhor atuação na Câmara. Os mais lembrados foram Carlos Pessoa, do PPS, com 18,25, um número significativo, Gerivaldo, do PR, com 6,25, então a distância bem razoável do primeiro lugar, Ronaldo Prado, do PT do B, com 6 pontos percentuais, André Neves, do PMDB, com 5,75, Geraldinho, do PSB, com 5,25%, Renatinho, do PRTP, 5 pontos percentuais, Neta, do PPS, com 4,25, Beto, 3,75, Diniz, PRTB, 3,5, Ricardo Veras, PTC, 3, Fátima Carmino, do PT, 2,5, Gustavo Lima, do PTB, 2,25, Neto, do PTB, 2,25, Cardoso, do PT, 1,5, Foguinho, do PSL, 1. Astrogildo aparece com 0,75, Astrogildo do PCdoB, e Bernardo Rocha, do PSC, com 0,75. Tem uma correlação muito forte entre essa imagem de atuação com a visibilidade que o vereador tem, né? Então, à medida que aquele vereador tem mais visibilidade, é o caso do Carlos, que tem um blog, né? Ele é uma pessoa da mídia, então ele aparece com mais destaque. É importante que não só vereador, qualquer homem que tem um cargo público, ele tenha uma política de comunicação, né? Uma assessoria de comunicação. Não adianta ele ter uma atuação muito boa dentro do parlamento sem que ele dê conta dessa atuação. Então, é por isso que a gente vê uma relação muito forte entre o que se destaca mais, Carlos Pessoa, que com 18,25, com a visibilidade que esse vereador tem, ou deputado, enfim. Então, justifica esses números com a política de comunicação que cada um tem para a comunidade. Bem, vamos conversar agora sobre prefeito, a intenção de votos para o cargo de prefeito de Parnaíba. Nós fizemos vários questionamentos e o primeiro foi a intenção de voto para prefeito espontâneo, onde o entrevistado fala espontaneamente um nome, para quem ele votaria. Como é que saiu o resultado? Então, a essa altura, nós estamos há vários meses da eleição, o que retrata realisticamente é a espontânea, né? Porque, como eu falei, o eleitor ainda não está muito mobilizado, não faz parte do interesse dele. Então, isso aqui reflete aquilo que está mais forte na mente do eleitor, né? Então, novamente, os nomes que surgem espontaneamente é aquele que também está com mais presença na mídia. Então, para prefeito espontâneo, se a eleição fosse hoje, em quem o senhor gostaria de votar para prefeito de Parnaíba, tem 44% dos eleitores
que não sabe ainda, né? Então, não sabe, não opina. 7,5% responderam que não tem nenhum candidato ou que intenciona votar nulo ou branco. Se a gente juntar esses dois percentuais, que poderia refletir os indecisos, esse número aí vai pouco mais de 51%, né? Então, muito indeciso ainda, a população ainda não está com um grau de interesse suficiente para que esse percentagem de indecisos caiam. Bom, os nomes que mais apareceram espontaneamente, em primeiro lugar, foi do prefeito Florentino, com 24%, seguido do ex-prefeito Zé Hamilton, com 12,5%, depois vem com o do Zé Filho, ex-governador Zé Filho, 2,75%, em terceiro vem do ex-senador e governador Mão Santa, 3,75%, a Juliana Moraes Souza com 1,75%, e os demais nomes assim que surgiram com mais frequência abaixo de 1 ponto percentuais. Foi o Carlson Pessoa com 0,75%, Valdeci Cavalcante com 0,5%, Dr. Hélio com 0,5% também, Tererê 0,75%, Moraes Souza, que a gente deve acrescentar esse 0,25% ao Zé Filho, ele ia para 3 pontos percentuais, Paulo Lages, 0,5 ponto percentual, Joãozinho da Unimagem, 0,5 ponto. Por que tem Moraes Souza e por que tem Zé Filho? Porque na espontânea, os entrevistadores, eles são orientados para escrever exatamente o nome que ouviu, né? Então, às vezes, aparece a mesma pessoa com sobrenome, com nome completo, então a gente tem que somar esses nomes. Bom, aí veio as estimuladas, né? Isso. Aí nas estimuladas, que até colocar assim, porque vem depois das estimuladas, os nomes vão sendo afinulados, né? Vão sendo tirados alguns nomes. Como é que é feito essa questão da questão dos nomes? Bom, quando a gente vai fazer uma pesquisa numa cidade, a primeira coisa que o Instituto deve ou procura saber são aqueles nomes que está sendo comentado como pré-candidatos, prováveis candidatos. E assim foi feito junto o Instituto Amostragem com o portal, com a TV Costa Norte, para saber aqueles nomes que são mais comentados na cidade. Então esse é o primeiro cenário. Então se coloca todos os nomes que são líderes políticos, que são deputados, que são, enfim, inclusive nomes de mesmos grupos políticos, para a gente ver o peso individual de cada um desses nomes. E assim foi feito. No primeiro cenário, a gente teve uma queda acentuada de indecisos, só 6,5%, de não sabe, não opina, nulo, branco, 5%. Os nomes que surgiram com maior significância foi do prefeito Florentino, do PT, com 25 pontos percentuais, seguido do ex-prefeito Zé Hamilton, do PTB, com 19 pontos percentuais. Em terceiro lugar, vem do Zé Filho, com 8,5, PPS. Em seguida, vem do Mão Santa, PPS também, 8 pontos percentuais. 5 pontos percentuais empatado vem Juliana Moraes Souza com o Dr. Hélio do PTC, Juliana Moraes Souza do PMDB, Carlos Pessoa desponta com 4,5% do PPS, vereador Beto com 2%, delegado Marcos da Polícia Federal 0,75%, Roger Jacó do PP com 0,75%, Dona Valéria do PTB com 1 ponto percentual, o jornalista Arlindo Leão do PTB com 0,75% e a Dona Dalgisa do PPS com 1,75%. Então veja que foram nomes, diversos nomes, praticamente abrange todo o leque de opções de pré-candidaturas que estão sendo ventiladas na cidade e, como eu falei, inclusive de
pessoas da mesma sigla partidária para a gente ver o peso de cada um. No próximo, então, nós temos de voto estimulado também, ainda para a candidatura de prefeito, um número reduzido, né, de opções. Carlson Pessoa, Florentino, Dr. Hélio, Juliana Moraes Souza, Mão Santa, Tererê e Zé Hamilton. Como foi o resultado? Agora, aquele leque de opções amplo cai para 7 nomes. Os indecisos continuam com 6,5 ponto percentual. O nulo branco com 6. Novamente figura nos 2 primeiros lugares, primeiro o Florentino, do PT, prefeito Florentino, com 25,75, seguido do Zé Hamilton, do PTB, com 21,25. Juliana Moraes Souza vai para o 3º lugar, empatado com Mão Santa. Juliana, do PMDB, tem 9,25, o Mão Santa, do PPS, tem 9 pontos percentuais. Em seguida, vem do vereador Carlos Pessoa, do PPS, com 8,25%. O Dr. Hélio, do PTC, vem com 7,25%. E o Tererê, com 6,75%. Então, esse segundo cenário, com 7 nomes, a situação foi essa. No próximo cenário, já diminui 4 nomes, né? Florentino, Mão Santa, Zé Filho e Zé Hamilton. Como foi o resultado? Continua no 3º cenário pessoas, digamos assim, de partidos diferentes, porém de grupos políticos homogêneos. Então, nesse cenário, aumenta um pouquinho os indecisos, vai para 7 pontos percentuais, nulos e brancos vai para 7,75, significando que alguns nomes que saíram não se identificam com nenhum dessas 4 opções, mas novamente o Florentino e Zé Hamilton despontam no 1º e 2º lugar, respectivamente. Florentino com 31,5 pontos percentuais, o Zé Hamilton com 26,75, seguido do Zé Filho com 14 e Mão Santa com 13 pontos percentuais. Então esse foi o resultado do 3º cenário. 4º cenário, Dr. Hélio, Juliana Moraes Souza e Zé Hamilton. Como ficou o resultado? Este cenário, com 3 nomes, já se colocou pessoas que não são da mesma sigla partidária, são grupos políticos diferentes. Nesse cenário, Zé Hamilton fica com 40 pontos percentuais, a Juliana Moraes Souza fica com 20 e o Dr. Hélio com 13,75. Os indecisos aumentam, vai para 12,5% e os nulos e brancos com 13,75. Novamente, aumenta os indecisos porque daqueles 7 nomes que foram retirados, alguns não se identificam com nenhum dos 3. Próximo cenário, Florentino, Dr. Hélio e Juliana Moraes Souza. Novamente, um cenário que tem personagens do mesmo grupo político, da mesma conglomerado de partidos que se identificam em Parnaíba. Nesse cenário, Florentino, o prefeito Florentino do PT fica com 38 pontos percentuais, a Juliana Moraes Souza vai para 23 do PMDB e o Dr. Hélio do PTC fica com 14,75. Nulos e branco dá uma variação para menos, que tinha 12, agora vai para 10,25 e os nulos e brancos vai para 14 pontos percentuais. No 6º cenário, nós temos Florentino, Dr. Hélio e o delegado Marcos da Polícia Federal. Nesse cenário, também com personagens diferentes para partidos de grupos diferentes, o Florentino alcança 42,5 pontos percentuais, o Dr. Hélio fica com 22,75, o delegado Marcos da Polícia Federal fica com 6,25, 10,75 não sabe, não opina e 17,75. O delegado é um personagem que está surgindo, é um nome novo e já alcança aí 6,25 pontos percentuais. Seria a novidade da campanha. No próximo cenário foi estimulado Carlson Pessoa, Dr. Hélio e Zé Hamilton, com intenção de voto para as eleições para a Prefeitura de Parnaíba. Nessa hipótese aqui, tira-se o prefeito, coloca Zé Hamilton como representante de um grupo político. E na oposição,
ficaria o Dr. Hélio e o Carlos Pessoa. Nesse cenário, Zé Hamilton atinge 40,25%, seguido do Dr. Hélio, do PTC, com 20,25% e Carlos Pessoa, 12,25%. Os indecisos fica no nível de 11,25% e votaria nulo branco com 16%. Num próximo cenário, nós vamos então ter duas opções, né, de voto estimulado: Florentino e Zé Filho. Qual o resultado? Essa hipótese é pouco provável, porque certamente não vai ter só 2 candidatos, mas a gente quis colocar exatamente para mensurar o peso dos 2 grandes líderes, ou 2 grandes grupos de partido do município de Parnaíba. Florentino de um lado, o ex-governador Zé Filho de outro. Nesse cenário, Florentino do PT fica com 48,25%, Zé Filho 25,25%, não sabe, não opina 10% e votaria nulo branco 16,5%. Próximo cenário é Florentino e Juliana Moraes Souza. Novamente, confrontando grupos políticos diferentes. Nesse cenário, Florentino fica com 47,5%, a deputada Juliana Moraes Souza do PMDB fica com 27,25%, não há alteração nos indecisos, fica com 10%, e aumenta um pouquinho o nulos e branco, que vai para 15,25%. E agora com Juliana Moraes Souza e Zé Hamilton. Novamente, a dicotomia de grupos políticos. Zé Hamilton atinge 48,25% das intenções de voto estimulada. A deputada Juliana Moraes Souza fica com 25,25%, os indecisos 10,75% e votaria nulo branco 15,75%. E com relação a voto estimulado, Zé Filho e Zé Hamilton para prefeito. O último cenário fica o seguinte: Zé Hamilton com 33,75%, Zé Filho com 17,5%. Surpresa, quer dizer, uma coisa que ficou surpreendente nesse cenário é que os não sabe, não opina vai para 26,5%, que para ser estimulada é um número muito alto de indeciso. Porque, como o próprio nome está falando, o estímulo faz com que a lembrança da pessoa, né, seja estimulada em relação àqueles nomes. Então, é um cenário, embora estimulado, tem 26,5% de indeciso. E aumenta também os nulos e branco, que vai para 22%. Então, talvez haja uma percepção do eleitorado de que esse quadro aqui seja pouco provável, né? Desses 2 nomes serem os únicos a disputar a eleição para o prefeito de Parnaíba. Lembrando que, como o Batista colocou, se a eleição fosse hoje, se esse quadro fosse hoje, né? Isso tudo pode mudar, né? Como vai alterar, como o Batista mesmo colocou, muitas pessoas ainda não têm a questão da eleição na cabeça, né? Vamos conversar sobre o quadro, o gráfico que fala sobre a rejeição do voto estimulado, né? Que foi perguntado dentro dos pré-candidatos apresentados em qual a pessoa não votaria. Faz parte das pesquisas de intenção de voto, todos sabem que além da intenção é importante saber a rejeição. Essa pesquisa não levantou, mas é importante também a gente saber os motivos da rejeição, né? Para quem faz o planejamento das campanhas, o profissional de marketing, é importante ele saber o que é que faz com que o eleitor não vote naquele seu cliente. Aqui a gente não fez isso, a gente perguntou se a eleição fosse hoje e fossem estes os candidatos em quem a senhora não votaria de jeito nenhum. Este cenário é o mesmo primeiro lá da intenção estimulada, em que consta todos os nomes que foram estimulados na intenção de voto. Então, em primeiro lugar, na rejeição, que não votaria de jeito nenhum, o ex-senador Monsanto, eu desponto
com 33,75 do PPS, o Tererê com 28,75, a dona Dalgisa do PPS com 20,5, o Zé Filho do PPS com 20, o Florentino com 19,25. Então, 3 nomes com rejeição equivalentes, a dona Dalgisa com 20,5, o Zé Filho com 20 e o prefeito Florentino com 19,25. Em seguida vem Arlindo Leão, do PTB, com 14,5% de rejeição, Carlos Pessoa com 14,25%, Juliana Moraes Souza, 13,25%, Roger com 12% de rejeição, Zé Hamilton com 11,75%, vereador Beto com 10%, delegado Marcos da Polícia Federal com 10%, o doutor Hélio com 8,25% e a dona Valéria do PTB com 7,75%. Então, as menores rejeições fica Zé Hamilton 11,75%, vereador Beto com 10%, delegado Marcos com 10%, doutor Hélio com 8,25% e dona Valéria. Por que eu coloquei de 10 para 7,75 intenções equivalentes? Devido à margem de erro, né? Essa diferença de 10 para 7,75 é menor do que 4,8, que é a margem de erro. Então, nós temos numa ponta o ex-senador Monsanta com 33 e na outra dona Valéria com 7,75 como as menores e a maior rejeição. Bem, a pesquisa ela foi realizada entre os dias 29 e 30 de janeiro desse ano, de 2016. Foi registrada no dia 29 de janeiro no TRE, sob o número de protocolo PI 03185/2016. Os primeiros resultados já foram divulgados no portal Costa Norte e agora os demais resultados sendo divulgados na TV Costa Norte e no portal Costa Norte. Lembrando que é a primeira rodada. O Instituto Piauiense de Opinião Pública, a amostragem, faz a primeira rodada junto com a TV Costa Norte, o portal Costa Norte, e esse ano o presidente Batista Teles comemora 30 anos de instituto, correto? Correto. Nós estamos aí completando 30 anos de trabalho. Parnaíba faz parte das nossas primeiras pesquisas, né? Ainda na década de 80. E esperamos continuar nessa trajetória, sempre com desafios, porque como qualquer atividade, hoje em dia a gente tem que estar muito atenta para as inovações, né? Tanto metodológica quanto tecnológica. E hoje nós já atuamos no Maranhão, no Ceará, trabalhamos já também na região da Bahia, Pernambuco. E também nós fazemos um trabalho, essa aqui é a pesquisa quantitativa. Há também uma modalidade de pesquisa chamada pesquisas qualitativas. Por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa qualitativa sobre a eleição para Parnaíba para saber o que é que está por trás desses números. O que é que as pessoas verbalizam quando se fala nesses nomes, por que vota, por que não vota, o que é que elas sabem da trajetória, da história política dessas pessoas, o que é que elas querem, o que é que ela idealiza em termos de imagem do homem público que merece a sua confiança para que ela deposite o seu voto com aquele nome. Então, as pesquisas qualitativas são muito importantes para aprofundar, né, o que esses números aqui estão refletindo naquele momento. A gente faz pesquisas qualitativas em Parnaíba. Atualmente a gente está trabalhando com a moderadora, que a moderadora é aquela pessoa, é aquela pesquisadora que a gente junta um grupo de eleitores, aí a gente segmenta classe A, classe B, homens, mulheres, faixa etária, num determinado local. E durante 1h30, a mediadora vai conduzir uma reunião em cima de uma pauta, né? E aí eles vão... Não tem números, não tem estatística, não tem inferência. Esse tipo de trabalho vem da psicologia. Então, o que está sendo
analisado ali é o que foi dito, é o gestual, é o silêncio, é a empolgação das pessoas sobre aquilo. Importante também as pesquisas qualitativas durante a campanha, porque todas as peças publicitárias, cartaz, jingle, VT de televisão, tudo são testados para saber o que é que está chamando a atenção mais do eleitor, se ele concorda com aquele slogan, com a fotografia, a cor da camisa. Então, tudo é monitorado através, numa campanha profissional, através das pesquisas, seja da modalidade de quantitativa, que é aquela pesquisa que se preocupa de fazer inferência. Esses números de 400 entrevistas, ele não está mais circunscrito a essas pessoas. Veja aqui que a gente falou em termos de município. Então a estatística, a inferência estatística faz isso. Ela pega essa amostra, através de um processo indutivo, ela extrapola para o município, né? A pesquisa qualitativa não, ela não tem esse poder, ela pega um grupo de pessoas e vai explorar o sentimento, as emoções, o que as pessoas extravasam com relação ao tema. Então o Instituto Amostragem, ele trabalha também tanto no tipo de pesquisa quantitativa, essa que a gente acabou de analisar, quanto também a pesquisa qualitativa. Batista, muito obrigada pela presença hoje aqui conosco, nos dando a oportunidade de avaliar a pesquisa com outro olhar, né? Não ver só os números e também compreender esses números, que é o mais importante. Eu que agradeço a oportunidade da TV Costa Norte de oferecer a oportunidade da gente falar sobre pesquisa. A pesquisa ela suscita muita discussão, as pessoas às vezes não concordam, outros ficam empolgados. Como a gente falou no início, está muito distante. Quem não está bem não precisa ficar de baixo astral. Quem está bem também não oba-oba de que já ganhou, isso não existe. Já teve muitos casos de pesquisa, quem está na frente chega lá no dia da eleição, perde a eleição, porque, como a gente falou aqui, é um momento, e o que vai desenhar a vitória é toda a trajetória da campanha, né? Como ele se posiciona, se ele está passando credibilidade, o passado dessa pessoa, enfim, uma série de estratégias que faz com que uma pessoa se mantenha com aquele número, né? Cresça, diminua a rejeição, enfim, faça uma série de atitudes de mercado, de marketing, para que ele, no fim, seja exitoso no seu pleito. A pesquisa, ela vai justamente colocar isso que você acabou de falar, né? Uma oportunidade para quem está com índice baixo, né, estatisticamente, ou com índice alto, possa manter, melhorar, pesquisar, estudar e, quem sabe, fazer a pesquisa qualitativa para poder compreender onde está, né, aquilo que pode ser melhorado. E a vantagem aqui também da TV Costa Norte e o portal é que quem tiver interesse de ver os detalhes, vai ser publicizado todos os detalhes das tabelas que a gente falou aqui em termos de números de gerais, mas pode acessar os detalhes. Por exemplo, o nome, determinado nome, ele foi mais lembrado no gênero masculino ou feminino, qual faixa etária, se ele é mais aceito na zona urbana ou na zona rural, enfim, uma série de variáveis que é importante para a pessoa fazer um planejamento da sua campanha, né? E a pesquisa não é só esses números gerais que a gente comentou aqui. O importante é a estrutura dessa intenção, né? Como é que ela se distribui nessas características sociodemográficas do eleitor. Isso é que é importante. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu agradeço. Meu Jornal da Costa Norte vai ficando por aqui. A você uma excelente tarde. Espero você amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Costa Norte. Oferecimento: Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. E portal costanorte.com.